É o seguinte, doutor Marco, tem um quadro aqui agora, que é o quadro da... Como é o nome do quadro? SOS Emergência. O nome do quadro é SOS Emergência. E é o seguinte, a gente geralmente simula uma situação para que você dê atendimento a essa pessoa, né? Então vamos pensar no seguinte, nesse momento que chegou o quadro, está chegando uma pessoa, uma mulher de mais ou menos seus 40 anos, que está ansiosa, é uma cantora famosa, que está na frente do programa da Fátima Bernardes, está ali nos bastidores, ela vai se apresentar, mas deu um problema de nervosismo, ansiedade, agonia, respiração ofegante, e ela é campeã de audiência, ela é muito famosa, e ela disse que vai desistir, que está muito nervosa. Então, o que fazer com uma pessoa dessa? Mas assim, antes de dizer, você vai precisar levar essa caixinha de emergência. Tá certo. Dentro aqui, dessa caixinha, você vai atender a pessoa e vai ter que dar 3 remédios para ela. Um remédio que ajude a aliviar aqueles sintomas de forma imediata. Outro que ajude ela a usar depois em casa. E um terceiro que ajude ela a não ter mais essa crise. Quais seriam esses 3 remédios? Um que ajude naquela hora, um que ajude depois em casa, nos sintomas, e outro que ajude ela a não ter mais. Tá certo. Então, tem umas coisas, eu vou só dar um contexto. Vamos imaginar que ela nunca teve na vida isso e está tendo lá. O que a gente vai fazer? Ela vai ter que ir para o hospital, porque não dá para a gente saber se é da ansiedade ou se é outro sintoma. Mas vamos imaginar que ela já teve antes, já foi, está tudo bem. Está tendo de novo essa crise de ansiedade. O que não deve fazer? Tentar acalmar na hora e nem tentar meditar, fazer técnicas de relaxamento. Porque se você faz isso na hora, você vai ficar pior. Então, na hora, você vai ativar o sistema parasimpático rapidamente. Como? Prende a respiração e aí colocar algo gelado na parte de rosto ou pescoço. Banho frio na mão, no pé, não. Mas gelo no rosto e prender a respiração. Ativa o sistema parasimpático, isso acalma na hora. Olha só, peraí, doutor Marco. Então, pegar gelo, colocar no rosto... Isso, ou prender a respiração no pescoço aqui. E aí prender a respiração, por quê? Porque respirar fundo, nesse momento, vai piorar. Olha só, porque eu não sabia crise disso. de pânico você não tenta, não é o momento de você aprender a meditar. Então aquela coisa de respirar profundamente... Isso é ótimo, depois você está treinando no momento de calma. Mas no momento de SOS ali, você tem que fazer algo que é para diminuir a ativação. Então, a ideia é você prender a respiração. O que isso ajuda? Isso aumenta o nível de gás carbônico no sangue e isso faz com que o sangue fique mais ácido, porque o sangue alcalino, pelo excesso de oxigênio, ele faz a gente ficar formigando, faz a gente ficar mais tonto. Então, isso melhora. É a mesma coisa de respirar no saquinho que tinha antes, mas não precisa do saquinho, não. E colocar gelo no rosto, nessa parte craniana, isso ativa o sistema parasimpático. Agora, no resto do corpo, vai deixar você mais agitado. Tá? Então, banho frio, ele primeiro agita para depois acalmar. Na hora, o quê? Gelo, deixar e prender a respiração. Não dar Rivotril, por quê? Porque aí ela não vai ter isso. Ela pode esquecer a música. Ela pode não conseguir cantar. Se ela já não tiver problema de coração, enfim, pode dar propranolol. Mas isso na hora. Para quê? Para diminuir o batimento, fazendo essas técnicas e ela conseguir. Depois, a ideia tem que ver se ela tiver de fato isso repetidamente. Imagina que tem um transtorno de pânico. Saber que o tratamento para o pânico ele é sem medicação e o objetivo não é a gente ganhar do pânico na crise. A gente ganha do pânico fora da crise, sufocando ela. A gente vai o quê? Tirando o oxigênio. E aí a ideia é fazer um tratamento focando em mudar o comportamento e em mudar o pensamento que leva à crise de pânico. E, por exemplo, se for pânico, em 3, 4 dias, depende de cada pessoa, em até 2 semanas você consegue ter 95% de remissão, de melhora. Meu Deus, por que eu não tive um médico desse quando eu tive meu pânico? Mas, passei 3 anos usando Alcadil. O que é gostoso, né? Que é saiu do mercado. Né? Em relação a essa manobra, né? Existe uma também de colocar a perna para cima e comer um miolo de pão. Eu já ouvi. Eu acho que talvez para aprender também um tipo de respiração, mas colocar a perna para cima. Engasgar com o miolo de pão. Ou engasgar. Não sei se é uma boa ideia. Pode morrer engasgado, mas não de... Uma perna para cima funciona no sentido do quê? Que vai vir mais sangue para o coração e quando tem uma inundação de sangue, ele vai bater mais devagar.
Isso é uma resposta do sistema parasimpático que tem que estar sempre equilibrado, né? Entre o simpático e o parasimpático. Quando você vê sangue e desmaia, isso é o quê? É uma hiperativação do parasimpático, cai na hora. Né? Então, nem sempre é bom. Nesses casos, a gente vai ter que fazer uma outra estratégia, que é o quê? Que é contrair o músculo para o sangue não diminuir. Mas a ideia é, isso é técnica de alívio, é emergência. Né? Não é isso que vai tratar. Por quê? Porque o problema da ansiedade é a preocupação antecipatória em ter ansiedade, e o problema é o seu corpo ele não está entendendo que aqueles inimigos são inimigos mais fracos que você. E a gente tem que provar isso na prática, mas de uma forma gradual e que funcione, que dê para você fazer. Então, é como se fosse uma musculação para o músculo da calma, da coragem e da confiança. Porque a gente não quer que você não tenha ansiedade nunca. A gente quer que você tenha ansiedade escolhendo aquilo que vale a pena. Então, o primeiro remédio seria essa manobra com gelo. Essa é rápida. Essa é rápida. Aí a outra para casa, você escolheria qual? Então, depende do diagnóstico. Mas assim, se a pessoa tem um diagnóstico de transtorno de pânico, pode se tratar sem remédio se não tiver uma coisa insuportável. E aí, em casa, fazer um tipo de estratégia tanto cognitivo quanto comportamental para que ela possa ter a crise de pânico, ela controlando. É como se ela fizesse em si mesma uma musculação mais gradual em casa, sozinha, para perceber que aquele sintoma não ataca. Isso chama exposição interoceptiva e pode, enfim, a exposição é a técnica psicológica mais eficaz que tem. Né? Depende desse diagnóstico. Agora, pode ser que ela nunca mais tenha nada. Por quê? Porque até 20% das pessoas vão ter uma crise de pânico na vida e não vão ter mais. Só uma? Só uma. Então, não necessariamente isso. E se ela já fez os exames, ela já, enfim, passou pelo cardiologista, e isso é importante. Não dá para diferenciar. Você tem que ir no cardiologista? Tem. Pode ir em 2? Pode. Não vai em mais de 2. E você tem que exigir que ele responda para você se você tem alguma coisa que vai matar de forma imediata. Por quê? Porque o cardiologista ele não sabe lidar, e aí às vezes ele fala, não tem nada, mas por via das dúvidas, tome este propranolol. E isso manda uma mensagem que você pode ter alguma coisa, porque é uma coisa dúbia. Né? Então, isso você tem que saber, olha, isso vai me matar, tem alguma restrição relacionada a esse quadro? E se ele falar que não, quer dizer que você não tem esse problema cardíaco, que é ótimo. Não quer dizer que você não possa ter esse sintoma de ansiedade, não tem problema. Mas a questão é, você tem que ter poucas certezas na vida. Uma delas, você tem que saber do seu cardiologista isso, e se não tiver, não quer dizer que você é fraco, quer dizer que você precisa só atacar uma outra ferramenta para regular essa área do medo que está, digamos, desregulada. E o terceiro remédio para não ter mais? Seria o mesmo do segundo? Assim, tudo depende. Pode ser que tenha a única vez que teve crise de pânico. Porque assim, todo mundo pode ter. É uma crise de medo intensa que seria disparada quando tem um inimigo muito letal te atacando, e isso é disparado de forma, digamos, errada. Nosso cérebro se engana. Né? E se você teve uma vez e não teve mais, não tem problema. Agora, se você teve a crise de pânico e você fica preocupado se você vai ter de novo, e se você fica medindo os seus batimentos cardíacos, vendo o seu corpo se tem algum sinal que você vai ter uma crise, e se você evita lugares pelo medo de ter crise, isso sim precisa ser tratado. Porque o problema do pânico, eu estou dizendo isso, mas a crise de pânico é insuportável, eu já tive, e na hora a gente não quer mimimi, não, é hora de fazer passar. Na hora não é hora de aprender a meditar no meio da crise. Mas os piores inimigos são os pensamentos. E se eu tiver? E a pessoa acorda, a primeira coisa que ela faz é checar mentalmente o corpo dela, ver se não tem um mínimo sinal de ansiedade. Aí ela vai medir a pressão, ela vai olhar, e isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a gente fique mais ansioso e a gente começa a deixar de fazer coisas, ou fazer coisas, às vezes, com amuleto, para não ter pânico. E tudo isso vai mandando uma mensagem para o cérebro que você é muito frágil. E então você tem que ficar cada vez mais alerta. E o tratamento é focando no pensamento e no comportamento. Isso tira o oxigênio da crise. E parece estranho? Parece, mas isso é o mais rápido que pode funcionar até em 4 dias. Mas não precisa ser rápido, precisa simplesmente a gente entender que esse é o mecanismo e entender que isso não é a nossa culpa e a gente não vai brigar para se acalmar sempre. A gente vai ter uma estratégia de alívio, tem que ter. Mas isso é como se fosse um Rivotril. A gente vai o quê? A gente vai tirar o oxigênio. É igual extintor de incêndio. Tem que ter, mas se está vindo incêndio toda hora,
a gente tem que parar de fazer o incêndio vir. Né? E essa seria, digamos, do ponto de vista mais prático. Mas tem vários vídeos no canal para vocês entenderem mais. E é o quadro que mais melhora na psiquiatria. É muito sofrido, mas assim... não estou dizendo que fosse para escolher um quadro, é melhor não ter nenhum. Mas é um quadro que a gente tem assim, 90%, 95% de chance de melhora sem medicação. E é algo que, enfim, dá uma liberdade para a pessoa, porque o pânico paralisa, né? A pessoa vai restringindo a vida.